né? E essas famílias, à medida que elas forem evoluindo e forem envelhecendo, dessa forma eles vão tratar a sua população idosa. A família que é ausente não vai perceber o adoecimento do idoso. Não vai entender que ele está esquecendo, que ele está se perdendo, que ele está queimando comida no fogo. Não vai entender isso aí. Vai deixar esse idoso por conta. A família rígida vai dizer, não, tu não pode fazer nada. Eu que agora vou fazer tudo por ti. E vai, de certa forma, passar por cima dos direitos da liberdade dessa pessoa. E a família complacente, que é o que a gente espera de todas as famílias, é que ela consiga entender que chega um momento em que o idoso precisa ser cuidado e tem certas situações que ele pode se autogerenciar. Isso é muito difícil, viu? Essa linha entre o cuidado, né, a liberdade, a gente diz assim, a liberdade daquela pessoa e o abandono. No segundo livro, como o assunto era muito, muito pesado, eu trouxe alguns contos de fadas adaptados para idosos. E ali eu trouxe a história de João e Maria, que eles são abandonados na floresta, né? E que é mais ou menos o caso de muitos idosos que são abandonados nos lares, né? E o familiar não está nem aí o que está acontecendo. Eu trouxe o caso de Rapunzel, que passa a vida fazendo tricô, no caso, crochê, e para fazer aquela a trança, né? E que quando envelhece ela não sabe fazer mais nada, ela só fica presa em casa, e isso tudo são exemplos de famílias, né? Pinóquio, eu acho, até nós fizemos uma sketch lá em Itaquara, né? Itaquara, falando sobre o Pinóquio, que o Pinóquio, o Gepeto, nada mais é do que um velho demente, e que pega um graveto e começa a conversar. E ninguém percebe que ele está demenciado, né? E ele vê aquele graveto se transformando em filho. E aí, no conto, eu coloco o filho que vê o pai demenciado, mas não faz nada também, né? Só fica vivendo às custas do pai. Então, tudo isso são aspectos para a gente, aspectos pesados, realmente muito difíceis, mas que nós precisamos pensar uma forma de, como a professora falou, a professora falou, conscientizar a sociedade. E a vice-prefeita também falou, achei ótima a fala dela. São poucas as pessoas, não são poucas. Tem um número limitado de pessoas aqui, mas nós precisamos ser facilitadores. Nós precisamos sair por aí e orientar as pessoas com relação a mudanças de paradigma com relação ao cuidado do idoso, ao olhar sobre o idoso, né? No primeiro livro eu escrevi sobre 60 mais amores, que também tem uma questão bem delicada, que é, por que o idoso não pode namorar? Por que o idoso não pode ter uma nova relação? Né? Que os filhos cerceiam, tem medo, né? Tem medo que vai dilapidar o patrimônio. É óbvio que a gente tem essa ideia, vai, e agora, como é que vai ser? Mas agora a lei até está protegendo, né? Casamento não pode mais ser com comunhão total de bens, essas coisas assim, mas o idoso tem o direito a um novo amor, a não ficar sozinho em casa. E aí, novamente, outra questão da família. Tem famílias que apoiam, porque elas vão se ver livre daquela pessoa, e ele vai ter alguém para estar com ele, e tem famílias que não apoiam por causa do patrimônio, né? Por causa do patrimônio. As famílias que apoiam e deixam o idoso ter uma nova relação, até acontece que aí entra o ponto de a madrasta da Branca de Neve, que no final ela não tem filhos e ela não tem sucessores. O que acontece com ela? Ela fica sozinha e não tem quem cuide dela. Então, é importante que a gente perceba como se vincula, como se fortalece essa nova família. Será que os filhos daquele idoso que está recasado têm compromisso com o novo cônjuge? Como fica? Né? Essas coisas precisam ser conversadas, precisam ser partilhadas. Patrimônio, o que se faz com isso?
Tudo isso aí é importante. E nós acabamos não percebendo a importância de tudo isso, a importância da fala. Nós, psicólogas, sabemos o quanto é importante os acordos, as falas, não é? Para que a vida possa ser, de certa forma, melhor encaminhada. O que mais que eu posso falar para vocês sobre a questão da... tem uma outra questão bem pertinente, assim, quando eu falo de famílias, né? Que é a LGBTfobia. Inclusive, eu tive acesso a um estudo, né? Onde eles estão lançando uma pesquisa para mulheres homossexuais. E que, ao chegarem à idade madura, passaram uma vida inteira lutando contra o preconceito. Esta família não olhou para ela, né? Como que não existisse. Algumas famílias, não todas, né? A gente nunca pode generalizar, dizer, é assim. Não, algumas famílias sim, outras não, né? Então, qual o futuro será da população LGBT? Os idosos, as idosas, às vezes o parceiro parte. E com quem fica o patrimônio? Aí a família vem atrás, né? A gente viu casos aí de pais querendo tirar o filho que foi adotado. A Cassiane mesmo, né? Que o pai dela quis tirar o filho que estava com a companheira. Por quê? Não foi por amor, não, foi por patrimônio. Foi por patrimônio. Então, tudo isso é importante que a gente pense. Quando essa pessoa que tem a sua condição, né, a sua orientação sexual, que não é o padrão, né, como vai ficar no processo de envelhecimento? E por último, agora, no terceiro livro, eu estou escrevendo sobre, a professora falou ali, né, e é exatamente isso, a população de Down, autistas, que estão envelhecendo. O censo está dizendo que eles estão chegando até 60 anos. Enquanto eu estava pesquisando, eu vi que tem um que chegou a 78 anos na Inglaterra. Quem vai cuidar deles? Como esta população vai se virar? E aí a gente pensa assim, antigamente existiam os manicômios, né? Jogavam todo mundo no manicômio. Aí agora a família está cuidando, mas a família também não ensina, não orienta o autogerenciamento. Ou a família é extremamente protetora, não deixa fazer nada, e aí quando os pais morrerem, como vai ser? São tudo questões assim que eu trago, a gente não se traz soluções, né? Mas se traz aspectos para pensar, para tentar, de certa forma, discutir com a sociedade, levar isso adiante, para que nós possamos resolver ou pelo menos encontrar um caminho para tudo isso. Tem uma outra situação assim que é a solidão e a solitude, e que nós temos que respeitar. Quem quer ficar sozinho, morar sozinho, até que idade esse idoso tem a capacidade de se autogerenciar, sem configurar um abandono da família? Então, é a história do Chapeuzinho Vermelho, que eles deixam a vovozinha na floresta, né? E levam o lanche para ela e não se preocupam com ela. Quando ela está doente, aí eu dou duas situações, né? Manda uma menina sozinha na floresta levar comida para a vovozinha, né? Claro que o mal vai vir, né? E vai comer as duas. É mais ou menos isso que nós temos que pensar, né? Até que ponto a gente vai deixar esse idoso ou idosa morando sozinho, que pode se perder, que pode, como é que eu vou dizer, por solidão, por tristeza, deixando pessoas mal intencionadas se aproximarem, né? E resgatar, não é só o caso de netos, como disse a Ademir. Às vezes, tem pessoas, cuidadores, eu soube de cuidadores que fizeram casamento tabelionato com o pessoal, com a pessoa que estava cuidando. Eu tive uma história de um paciente que eu cuidava, cuja cuidadora pediu para o senhor colocar ela como dependente do plano de saúde, coitadinha, ela estava precisando. Então, essas coisas de fazer um contrato de união estável. Então, tudo isso a gente fala assim,
É uma questão de solitude, ok, ele quer ficar sozinho, mas a gente tem que acompanhar, visitar, ir na casa dessa pessoa, né? Prestar atenção nos amigos dessa pessoa, o que está acontecendo nessa relação. Isso é importante, né? E quando a família, e ela falou muito bem ali, quando a família está muito preocupada com as suas coisas e não sabe o que vai fazer e deixa a pessoa abandonada, também é importante ver como vai poder fazer, se vai fazer um rodízio entre familiares, se as pessoas vão cuidar, como vai ser isso aí. Porque, às vezes, o idoso não quer dar trabalho, né? Trabalho todos nós damos de alguma forma, né? Se eu caio, hoje a minha maior preocupação é cair. Eu tenho 2 cachorros jovens, um resgatado da enchente, né? Aquele ali já me deu umas rasteiras. Então eu fico pensando, se eu caio, se eu quebro um membro, meus filhos vão sair das suas ocupações para precisar me cuidar. Como vai ser isso? Então, são direitos da pessoa idosa, nós estamos falando da violência, né? E eu estou apontando as formas de violência, que é o não direito à saúde, o não direito ao transporte adequado. Eu não sei como é que são os ônibus aqui, mas os ônibus em Porto Alegre, para a gente subir, tu tem que segurar as 2 mãos. Ontem meu carro estava na oficina, e eu disse, vamos dar pouco de ônibus de graça. Tem que segurar as 2 mãos e literalmente se agarrar para conseguir subir, né? Quando tu está subindo, já está arrancando. Então, é um direito. É um direito nosso. O direito à fila exclusiva para idosos é um direito. Nós temos que levantar essa bandeira. No feriado eu fui ao circo com meus netos e na hora do intervalo tinha uma fila imensa para comprar as bobagens que tem lá para vender. E uma moça passou na minha frente. Ela disse, com licença. Eu disse, mas senhora, eu sou idosa. E é a primeira vez que eu faço isso, mas eu achei um absurdo aquilo. Eu disse para ela, eu sou idosa e estou com 2 crianças aqui, eu vou passar na frente. Aí ela ficou meio brava, mas eu passei. Então, é essas coisas que nós temos que pensar, né? Pensar e multiplicar, orientar. Não sei se eu esqueci de algo, não sei como é que está o nosso tempo. É tanta coisa, né? A gente começa a falar. Vamos aproveitar um pouquinho. Já